O Ibovespa bateu a marca histórica de 180 mil pontos. O clima é de euforia, né? Total. Mas, para quem investe todo mês, certinho, você abre o home broker e parece que tudo tá caro. Pois é. Que a gente perdeu o bonde. A pergunta que fica é, com a bolsa lá em cima, ainda dá para achar alguma coisa que vale a pena? Exato. E foi justamente para investigar isso que a gente preparou essa análise. A ideia era fugir um pouco desse barulho do mercado e ver se de fato ainda existem algumas oportunidades escondidas. E o que vocês encontraram? Então, o que a gente achou foi bem curioso. Uma lista de 5 ações que, segundo essa análise, ainda estão com preços atrativos e com bom potencial de dividendos. Interessante. E o mais curioso é o padrão. 4 das 5 empresas são do setor industrial, ou de consumo, né? Parece que o otimismo geral não chegou em todos os cantos da bolsa da mesma forma. Certo, então vamos começar a olhar para esses cantos aí, menos iluminados. A primeira da lista é um nome bem clássico, Indústrias Home. O preço que a gente tem aqui é de R$ 8,54. O que chama a atenção nela? Olha, no caso da Home, a tese é de valor puro, sabe? A análise destaca um indicador, o tal do preço sobre valor patrimonial, o PVP, que está em 0,65. Ok, vamos traduzir isso para o pessoal. Um PVP de 0,65 quer dizer que o mercado está vendendo a ação por 65% do que ela valeria, em patrimônio. É como comprar uma nota de R$ 1 por 65 centavos. É exatamente essa analogia, perfeita. É uma métrica que te dá uma margem de segurança. Você está comprando os ativos da empresa com desconto. Entendi. E essa ideia de desconto fica ainda mais clara quando a gente usa outra ferramenta da análise, que é o cálculo do preço teto, baseado nos dividendos que a empresa deve pagar. Certo. Essa é uma ferramenta que a gente vai usar bastante hoje, então vale explicar. Como funciona essa conta? É bem simples, na verdade. Primeiro, a gente olha a projeção de dividendos. Para a Home, o material aponta algo entre 7,5% e 8% ao ano. Ok. Depois, o investidor define qual o retorno mínimo que ele quer. Digamos, 6% ao ano. Um número razoável. Sim. A conta nos diz que, para ter esse 6% de retorno, o preço máximo que ele deveria pagar pela ação é de R$ 12,50. Puxa, R$ 12,50? E ela está em R$ 8,54. A distância é bem grande. É uma margem muito confortável. E mesmo se a pessoa for mais exigente, tipo quiser 7% de retorno, o preço teto ainda seria de R$ 9,90. Ou seja, ainda acima do preço de agora. Entendi. Então, o caso da Home é bem focado em valor contábil, em comprar barato. Mas a próxima empresa, a Grendene, já chama atenção por outra coisa. Uma explosão de dividendos, né? Que está acontecendo lá. Ela está cotada a 4,84. Pois é. A Grendene que todo mundo conhece, né? Ipanema, Riders, Axi, apresentou um rendimento de dividendos de 35%. 35%. É um número absurdo. É gigantesco. Claro, isso foi turbinado por pagamentos extraordinários que não se repetem. A interpretação da análise é que isso é um sinal forte da gestão. Um sinal de quê, exatamente? De que a gestão está preocupada em remunerar o acionista. Uma das hipóteses é que a empresa esteja se antecipando a uma possível mudança na tributação de dividendos, sabe? Distribuindo lucro agora, enquanto a regra é melhor para a pessoa física. Espera um pouco. Um dividendo de 35%. Isso não soa quase bom demais para ser verdade? Além dessa história dos impostos, não poderia ser um sinal de alerta? Tipo, a empresa não tem onde crescer, não tem projetos, e aí o único jeito de usar o caixa é devolver tudo. Essa pergunta é excelente. É o contraponto perfeito. Sim, esse risco existe. Uma empresa que distribui tudo pode estar sinalizando o quê? Que não vê mais para onde crescer. Exato. No entanto, a leitura do material é mais otimista. Leve em conta o histórico da Grendene, a força das marcas e interpreta esse movimento como um alinhamento com o acionista. Mas seu ponto é crucial. O investidor precisa pensar nisso. É alinhamento ou é falta de oportunidade? E como fica o preço teto dela, depois de um pagamento tão fora da curva? Então, a análise faz um ajuste, uma normalização desses dividendos para o futuro. Projeta algo mais sustentável na casa de 8,5% a 9% ao ano. Mais realista. Exato.
E mesmo com essa projeção mais conservadora, os números ainda parecem bem atrativos. Para ter um retorno de 6%, o preço teto seria de R$ 7,00. Isso dá uma margem de mais de 40% sobre o preço atual. Nossa, ainda é muita coisa. E sendo bem rigoroso, exigindo 8% de retorno, o preço teto ainda fica em R$ 5,00, um pouquinho acima do que ela vale hoje. Entendi. E essa história do dividendo extraordinário como um sinal de boa gestão parece que se repete na lista, não é? A próxima, a Marco Polo, com cotação em 6,43, também se encaixa aí. Exatamente. A Marco Polo, que é uma gigante na fabricação de ônibus, seguiu um roteiro muito parecido com o da Grendene. Também fez uma distribuição bem forte de lucros. E a leitura é a mesma? A mesma. Um sinal de que a gestão está focada em gerar retorno direto para o bolso do acionista. É um padrão interessante nessas empresas de setores mais tradicionais. Mas, tanto a Marco Polo quanto a Grendene são de setores que dependem muito do humor da economia, né? Sem dúvida. Se a coisa aperta, as pessoas compram menos sapato, as empresas compram menos ônibus, o material leva em conta esse risco do ciclo econômico. Não é um risco muito maior do que, sei lá, uma empresa de energia elétrica. Sim, e esse ponto é abordado diretamente na análise. Ela classifica as duas como empresas de setores não essenciais ou cíclicos. Em momentos de crise, o lucro delas tende a sofrer bem mais. E qual a sugestão, então? A sugestão é de cautela na hora de montar a posição. A ideia é tratar essas ações como uma parte mais oportunística da carteira, sabe? Algo que talvez não devesse passar de 10%, 15% do total. Ah, entendi. Uma aposta mais tática, não o grosso do dinheiro. Faz sentido. Isso, para buscar oportunidade sem se expor demais ao risco. E os números do preço teto da Marco Polo? O que dizem? Eles continuam mostrando um desconto mesmo com essa ressalva do risco. A projeção de dividendos fica perto de 9% ao ano. Ok. Com isso, o preço teto para quem busca 6% de retorno vai para 9,50, uma margem excelente. E para quem é mais exigente? Para o investidor mais exigente, que quer 8% de dividendo, o teto fica em R$ 7,00. Como a ação está em 6,43, ainda tem uma margem de quase 8%. A mensagem é que, mesmo sendo criterioso, ainda há espaço. Interessante como a tese da Grendene e da Marco Polo é parecida, mas a quarta empresa, a Vulcabras, também é de calçados, mas parece que vive um momento bem diferente, né? Indo na contramão do mercado. Exatamente. A Vulcabras, que é dona da Olímpicos, Under Armour, Mizuno, tem um cenário muito curioso. Enquanto a bolsa subiu forte no último mês, a ação dela caiu quase 9%. A cotação hoje está em R$ 18,00. É um movimento que destoa completamente da euforia. E é estranho, porque a percepção que eu tenho, pelo menos da Olímpicos, é de uma marca que cresceu muito, especialmente no mercado de corrida. A gente vê os tênis da marca em todo lugar. Seu ponto é perfeito. E vai no coração da análise. É estranho ver a ação caindo com a marca aparentemente tão forte. Sim, e olha o padrão se repetindo. Dividendo extraordinário, com um rendimento de 30%, sinalizando de novo aquele alinhamento da gestão, mas a sua observação sobre a marca é o que torna o caso interessante. Como assim? A interpretação é que talvez o mercado esteja punindo o setor de vestuário como um todo por ser cíclico, sem fazer distinção entre as empresas. Ah, coloca tudo no mesmo saco. Exato. E a Vulcabras, com marcas fortes e bem posicionadas, estaria sofrendo por associação, e não por problemas dela mesma. Essa desconexão entre o que a empresa faz e o que o preço da ação mostra pode ser a oportunidade. E é estranho porque a percepção que eu tenho, pelo menos da Olímpicos, é de uma marca que cresceu muito, especialmente no mercado de corrida. A gente vê os tênis da marca em todo lugar. Seu ponto é perfeito. E vai no coração da análise. É estranho ver a ação caindo com a marca aparentemente tão forte. Sim. E olha o padrão se repetindo. Dividendo extraordinário, com um rendimento de 30%, sinalizando de novo aquele alinhamento da gestão, mas a sua observação sobre a marca é o que torna o caso interessante. Como assim? A interpretação é que talvez o mercado esteja punindo o setor de vestuário como um todo por ser cíclico, sem fazer distinção entre as empresas. Ah, coloca tudo no mesmo saco. Exato. E a Vulcabras, com marcas fortes e bem posicionadas, estaria sofrendo por associação, e não por problemas dela mesma.
Essa desconexão entre o que a empresa faz e o que o preço da ação mostra pode ser a oportunidade. E essa oportunidade aparece nos cálculos de preço-teto. E como aparece? De forma bem expressiva. A projeção de dividendos normalizados é de 9%. Usando o nosso critério de 6% de retorno, o preço-teto sobe para R$ 27,00. R$ 27,00. Comparando com os R$ 18,00 de hoje? A margem de segurança é de 50%. É muita coisa. E mesmo se a gente for bem mais exigente e pedir 8% de retorno, o preço-teto ainda fica em R$ 20,50. Garante uma margem de uns 12%. Ok, então passamos por 4 empresas de setores mais tradicionais, todas com essa tese de estarem meio esquecidas pelo mercado. Mas a última da lista é de um setor totalmente diferente, financeiro. E segundo o material, é a que tem o maior desconto de todas. Vamos falar da BB Seguridade. Isso mesmo. Agora a gente muda o cenário completamente. Saímos da indústria e vamos para o setor de seguros, que é mais perene, mais resiliente. E ela até subiu recentemente, né? Subiu 4,61% nos últimos 30 dias, está cotada a R$ 33,99, mas a análise aponta como a mais descontada do grupo. Chega a fazer uma afirmação bem forte. A ação poderia chegar a R$ 40,00 e ainda assim continuaria barata. A análise fala em múltiplos baixos, como o preço-lucro e o PVP que a gente já comentou. Só para nivelar, por que um preço-lucro baixo é visto como um bom sinal nesse tipo de análise? De forma simples, o preço-lucro te diz em quantos anos o lucro da empresa pagaria o preço da ação. Um PL de 5, por exemplo, quer dizer que em 5 anos, se o lucro continuar o mesmo, a empresa gerou em resultado o valor que você pagou por ela. Ah, entendi. Então, um PL baixo pode ser um sinal de que a ação está barata em relação à capacidade dela de gerar lucro. É mais uma peça nesse quebra-cabeça. E no caso da BB Seguridade, o quebra-cabeça montado é bem otimista, pelo visto. É o mais otimista de todos. Os números aqui são de outra ordem de grandeza. A projeção de dividendos para os próximos 12 meses é de 11%. Isso daria um dividendo por ação de R$ 4,07. 11%? É bastante? É. E quando a gente joga isso na nossa fórmula de preço-teto, os valores disparam. Para um investidor que busca um retorno mínimo de 6%, o preço-teto calculado vai para impressionantes R$ 68,00. Nossa, R$ 68,00? Isso é praticamente o dobro do preço atual. É um otimismo gigantesco. Mas tem um porém aí, não tem? A própria gestão da empresa alertou sobre uma possível queda nos resultados em 2026. Exato. Como que a análise concilia um otimismo tão grande com um alerta vindo de dentro da própria empresa? E esse é o ponto mais sofisticado da análise. Ela reconhece esse alerta. A gestão sinalizou que, por questões de contratos específicos do negócio, os resultados podem ser mais fracos em 2026. Certo. A tese, no entanto, é que o desconto no preço hoje é tão profundo, tão exagerado, que ele já precifica não só essa queda, mas um cenário muito pior. Entendi. A margem de segurança já cobriria esse problema futuro. Exatamente. Seria suficiente para absorver esse problema e ainda assim gerar um bom retorno. É uma aposta de que o mercado está com medo demais, olhando para um problema que está a 2 anos de distância e esquecendo da qualidade da empresa hoje. Fica bem claro que, mesmo com o mercado batendo recorde, a busca com critério pode sim revelar oportunidades. E o mais interessante foi ver como elas surgiram num setor que, aparentemente, ficou meio de fora da festa da bolsa, né? O setor industrial. Exato. E para fechar, acho que fica uma reflexão que vai além dos números. A gente viu diferentes sabores de desconto hoje. Sim. Tivemos a Home, que parece barata pelos seus ativos. Tivemos Grendene, Marco Polo e Vulcabras, que parecem baratas porque estão devolvendo muito caixa, mas carregam o risco do ciclo econômico. E, por fim, a BB Seguridade, que parece baratíssima, mas tem essa nuvem de incerteza lá em 2026. Então a questão final não é tão simples assim. Não é. A pergunta para quem investe não deveria ser só qual ação está mais barata. Talvez seja mais que tipo de desconto eu me sinto mais confortável em buscar
E que tipo de risco eu topo correr para isso? O alinhamento da gestão, que a gente viu ser um tema importante aqui, ajuda a diminuir alguns riscos, mas não elimina a necessidade de cada um entender a fundo a natureza da oportunidade que está na sua frente. Ainda dá para achar boas oportunidades ou o mercado já colocou todo esse otimismo no preço? Eu vou defender que sim, que mesmo nesse cenário, uma análise cuidadosa mostra que ainda existem ações com bons descontos e potencial para pagar dividendos, principalmente em setores que ficaram para trás, sabe? Pois é, mas eu já vejo por um ângulo um pouco diferente. Para mim, esse aparente desconto, especialmente em empresas de setores mais cíclicos, é o mercado precificando corretamente um risco maior. O que parece ser uma barganha hoje pode, na verdade, se tornar uma armadilha de valor amanhã. A minha perspectiva, ela se baseia fundamentalmente em métrica de valor. Vamos pegar a BB Seguridade como exemplo. A ação está hoje em R$ 37,99. Se a gente calcula um preço teto para ela, que é basicamente o preço máximo que eu pagaria hoje para garantir um retorno mínimo de 6% ao ano só em dividendos, a gente chega a um valor de R$ 68. Isso dá uma margem de segurança de quase 45%. Mesmo com os desafios que a própria empresa já aponta para 2026, o preço atual te dá uma bela proteção. O mesmo raciocínio vale para empresas como a Vulcabras, no setor industrial. Negociada a R$ 18, ela tem um preço teto projetado de 27, o que indica que o mercado não está enxergando todo o seu valor. Certo, eu entendo a matemática de verdade, mas a história que esses números contam pode ser outra. Empresas como Grendene e Marco Polo, que também são citadas como oportunidades, elas dependem muito do otimismo da economia, né? Ninguém compra um ônibus novo ou um sapato da moda quando está com medo do futuro. É bem diferente do setor elétrico, onde você paga a conta de luz não importa o que aconteça. Além disso, os dividendos altos que elas pagaram recentemente vieram de um pagamento extraordinário, que, não se repete. Então, como é que a gente pode confiar numa projeção que se baseia num evento que, por definição, não vai acontecer de novo? É um bom ponto, mas eu interpreto esses dividendos extraordinários de outra forma. Para mim, isso mostra que a gestão da empresa está alinhada com o acionista. Quer dizer, que ela se preocupa em devolver dinheiro para quem investe ali. E sobre o desconto, ele é o objetivo. A Indústrias Romi, por exemplo, negocia com um preço sobre valor patrimonial de 0,65. Na prática, é como se você estivesse comprando os ativos da empresa, as fábricas, o caixa, tudo pagando só 65 centavos para cada real que eles valem no papel. Ok, mas se o desconto é tão óbvio assim, por que você acha que o mercado, com tantos analistas, ainda não percebeu? O que eles poderiam estar enxergando de risco que essa métrica sozinha não mostra? Para mim, a resposta é justamente a natureza cíclica do negócio. Esse valor patrimonial baixo não é uma pechincha, é um alerta sobre a expectativa de lucros menores no futuro. E sobre os dividendos, eu continuo vendo como um evento isolado, talvez até para fugir de uma futura taxação, e não como uma política sustentável. Montar uma tese de investimento nisso é arriscado. Mesmo aceitando a premissa do risco do setor, o caso da BB Seguridade continua muito robusto. A análise já reconhece que a empresa vai ter um cenário mais difícil em 2026. Mas olha só, mesmo se a gente for mais exigente e pedir um retorno de 9% ao ano, o preço teto dela ainda seria de R$ 45,50. Isso ainda está bem acima dos R$ 37,99 de hoje. A margem de segurança é tão grande que parece absorver esses problemas futuros que já são conhecidos, entende? É aí que eu tenho dificuldade em concordar. Se a própria diretoria da empresa, o CEO, o CFO, está sinalizando dificuldades à frente, o investidor prudente deveria escutar. O preço de agora pode não ser pessimismo exagerado do mercado, mas sim um começo de uma precificação correta desses desafios. A questão não é se a ação está barata hoje, mas se ela vai continuar sendo um bom investimento quando esses problemas realmente chegarem lá em 2026. Ao final, eu mantenho minha posição. Mesmo com a bolsa em alta, a disciplina de analisar os múltiplos e definir um preço teto ainda é uma ferramenta poderosa para encontrar oportunidades e principalmente proteção.
O caso da BB Seguridade mostra que dá para encontrar uma margem de segurança bem expressiva, mesmo diante de problemas que já foram anunciados. Por outro lado, eu concluo que focar demais em métricas de desconto sem pesar a qualidade e a capacidade do setor de atravessar crises pode levar ao erro. O mercado costuma ser eficiente ao dar preços menores para negócios de maior risco. Ignorar esse sinal pode custar caro. O que parece barato no papel pode ser apenas o mercado enxergando um risco que a métrica isoladamente não captura. A nossa discussão de hoje ilustra bem a diferença entre procurar a segurança nos números, nas métricas de valor, E procurar a segurança na qualidade e na resiliência do próprio negócio. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.